temos exemplos, vários, variados, distintos. Quero destacar aqui um exemplo positivo, obviamente, para ser seguido, vivido. E o exemplo negativo para que nós o rechacemos. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, vai à sua cidade. Ele sabe muito bem o que vai acontecer. Ele aceita passar por todos aqueles sofrimentos. Abraça a sua paixão. Deseja livremente entregar a sua morte e vai fazê-lo para a nossa salvação. Para a glória de Deus, para a nossa salvação. E vai a Jerusalém da maneira como nós sabemos. Sentado, montando naquele animal. E as pessoas entusiasmadas com o descendente de Davi. Davi, rei de Israel. Então, pessoas entusiasmadas pelo fato de serem ele, o filho de Davi, estavam entusiasmadas pelo fato de verem o rei que então vem à sua cidade. E as pessoas muito felizes o acolhiam de maneira muito exaltada, com ramos de oliveira, palmas, colocando inclusive suas vestes sobre o caminho para que ele passasse sobre elas, uma acolhida impecável. Este é o exemplo que nós devemos absolutamente imitar. Quero dizer, esta acolhida assim generosa deve ser vivida por nós, muito mais do que exteriormente. É claro que exteriormente devemos viver isso. E fizemos isso de maneira ritual, estamos fazendo ainda. Fizemos isso durante a procissão, com os nossos ramos. Mas muito mais importante do que agitar estes ramos materiais é o fato de agitarmos ramos espirituais, como diziam alguns santos. Agitar ramos espirituais. O que significa isso? Significa praticar as virtudes. Segundo São Beda, esses ramos são as virtudes. Agitar os ramos significa praticá-las. Simples assim. Pratiquemos, portanto, tais virtudes, sobretudo as virtudes sobrenaturais, ao longo deste último ano, tão destacadas durante os sermões, meditações e reflexões. Sobretudo, os hábitos infusos, as virtudes sobrenaturais que Deus sim coloca em nós, para que tenhamos facilidade em ir a Ele e nos unirmos a Ele e assim permanecermos bem unidos com Deus. As virtudes, então, sobrenaturais, mas também as virtudes ditas adquiridas. Aquelas, por exemplo, que nós adquirimos pelo exercício, pela educação, pelo aprendizado, pela prática. Adquirimos hábitos bons depois de tê-los aprendido, penso nesse momento, na nobre missão de educadores, os pais em primeiro lugar, que permitem às crianças adquirirem virtudes dessa forma, pelo ensino e pela prática delas, adquirindo o hábito bom de fazer coisas boas. É claro que as virtudes adquiridas, aquelas que nós acolhemos em âmbito natural, não são suficientes para nos elevar à ordem sobrenatural. Por isso que as virtudes sobrenaturais devem ser praticadas absolutamente e em primeiro lugar, tendo em vista a finalidade última da nossa existência. Resumindo, que todas as virtudes sejam por nós praticadas sempre absolutamente com a ajuda de Deus, porque sem essa ajuda não conseguimos. Mas é bem verdade que contando com a ajuda de Deus, se não fizermos a nossa parte, quero dizer, o esforço correspondente àquilo que pedimos, então não viveremos as virtudes. Eu peço a paciência, peço repetidamente a paciência, e ao lado disso não quero fazer o esforço meu pessoal de correspondência a essa virtude que peço, ora, então vai ser muito difícil praticar essa virtude. Deus faz a parte dele, façamos a nossa também. Façamos os esforços de correspondência para viver aquilo que pedimos a Deus. Muito bem, são tantas as virtudes, não é verdade? Alguém poderia dizer, Monsenhor, se formos falar de todas aqui, justamente neste momento de uma celebração tão rica e tão prolongada também, penso que perderemos um pouco o foco. Eu sei, por isso que eu quero dar destaque a algumas 7 ou 8 virtudes que, no caso, nessa reflexão, no coração dessa reflexão aqui, que é feita, tem um papel importantíssimo. Vamos lá. Como não pensar
como não acolher, como não abraçar, como não praticar, como não agitar o ramo da humildade? Já começa por aí. E vejam, caros fiéis, que nós temos a ajuda de Deus, que em primeiro lugar nos concede de maneira sobrenatural essa virtude, aumentando Deus por sua ação, inclusive, essa virtude em nós, e ao lado disso, sendo Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, causa exemplar para nós da prática dessa virtude, causa exemplar da prática da virtude da humildade. Penso que não temos dúvida com relação a isso, não é verdade? Tudo que foi visto aqui, mais uma vez, não é nada conhecido. Tudo aquilo que pudemos meditar com relação a esses fatos e verdades e realidades associadas à fé e à nossa redenção, lembram o quanto o nosso Senhor foi e é para nós escola excelente de humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é assim que ele diz? Pois bem, ele que se abaixou conforme nós ouvimos em Filipenses, na carta aos Filipenses, na epístola. Humildade, depois confiança, virtude importantíssima, a qual nos impele Deus, a qual nos exorta Deus em todas as Escrituras, através dos santos, através da igreja, a confiança totalmente depositada em Deus. Depois, a mansidão, humildade e mansidão vão juntas, humildade e confiança, quando juntas, são a base da fé. Quarta virtude. Como é que nós gostaríamos de acolher a Deus sem agitar o ramo da fé? Então vejam, isso é o que significa, na prática, acolher a Deus. Acolher a Deus significa acolher o nosso Senhor Jesus Cristo, acolhendo a sua graça, acolhendo a revelação, a plenitude da revelação, cumprindo os mandamentos, vivendo as virtudes, praticando-as. Quem é que pode, por exemplo, acolher a graça, perseverar na graça, acolher a fé, cumprir os mandamentos, não só evitando as coisas, os pecados graves, mas cumprindo os mandamentos como aquilo que há de mais precioso, sem a humildade, entendem? Fé, quem diz fé diz caridade também, a rainha das virtudes. Sabemos tudo aquilo que significa essa virtude. Ora, se tem uma virtude que devemos agitar, que devemos viver, abraçar, é esta, se quisermos acolher devidamente o Rei que vem a nós. Ele que é o amor eterno encarnado. E quem diz caridade, diz também duas filhas prediletas da caridade, a paciência, da qual ele é exemplo, e a obediência, da qual ele também é exemplo, obediente até a morte, em morte de cruz, até a última gota de sangue. E nós conhecemos a perfeição, a generosidade da sua obediência como expressão do amor a Deus. Ora, em tudo isso, repito, ele é causa exemplar da nossa salvação. Uma outra virtude, a penitência, aquela que nos faz, por exemplo, reconhecer quão grave, quão sério, quão detestável é ofender o sumo bem. Aquela virtude que nos permite justamente, detestando o pecado, a ofensa feita a Deus, voltar arrependido, reconciliar-se com Deus e 3, assumir o propósito de nunca mais fazer aquilo. Eis estas virtudes, que juntamente com as outras devem ser vividas, se quisermos acolher devidamente aquele que vem a nós. Tem também algo que nós podemos considerar, inspirados pela atitude daquelas pessoas. Vejam, elas colocaram vestes ali, no caminho, preparando o caminho do Senhor. É bem sabido, é claro que é uma reflexão que fazemos sobretudo na época do Advento. Preparar o caminho do Senhor. E nós preparamos o caminho do Senhor acolhendo as graças que vêm pelos sacramentos, pela oração, buscando cumprir os mandamentos, tendo aquelas atitudes tão importantes ao lado da oração, qual sejam vigilância, perseverança, uma vida de oração constante, é uma vida de oração sólida. Sim, quando falamos de veste, não nos esqueçamos de nos revestir de Cristo, acolhendo a sua graça. Assim nós o acolhemos devidamente. Nós acolhemos a sua graça, lembro mais uma vez, como tesouro de longe, o mais precioso dentre as realidades criadas, é a mais preciosa, porque é penhor de vida eterna. Para receber a graça, para conservá-la e permitir que cresça, lembro mais uma vez, recorramos aos sacramentos, com as devidas disposições, com generosidade, e juntamente com os sacramentos, recorramos à oração, como acabei de lembrar. E em particular, falando da oração em todas as suas modalidades, recorramos à adoração,
Aquelas pessoas se prostraram. Prostremo-nos nós perante o Senhor que vem. Volta à humildade. Na oração de adoração, não nos esqueçamos de viver devidamente a humildade. Quanto mais profundamente vivemos a humildade, tão mais profundamente vivemos a adoração. Digamos depois, imitando ainda aquela gente, digamos com todo ser hosana ao Filho de Deus. Ou seja, o que quer dizer essa frase em primeiro lugar? Glorificado seja o Filho de Deus. Que ele seja glorificado aqui pela minha fala e sobretudo pelo meu viver, pelo meu modo de me comportar. Depois, essa frase significa também bendito que nos traz a salvação eterna. Vamos então acolhê-lo, caros fiéis, como ele é, quem ele é, nosso Rei e Senhor. E acolher o Rei significa dizer, Senhor, reinai sobre nós. Não só sobre mim individualmente. Reinai, Senhor, sobre a minha família. Reinai, Senhor, sobre a minha cidade, o meu estado. Reinai, Senhor, sobre o meu país. Reinai, Senhor, sobre as nações. Acolhamos nosso Senhor como Deus, que é na adoração, como acabei de destacar, no amor a Ele sobre todas as coisas, sendo Ele Deus. Como poderíamos acolher a Deus sem amá-lo sobre todas as coisas? Não nos façamos ilusão. Amor, assim, sobre todas as coisas, e obediência a Ele em todas as coisas, incondicionalmente. Acolhemos nosso Senhor como nosso Redentor. Redentor que vem a nós como mestre, acolhendo a sua doutrina toda inteira, que nos vem por sua igreja, seu corpo místico. Acolhemos o nosso Salvador como pastor, acolhendo a sua lei. Acolhemos nosso Redentor como sumo sacerdote, acolhendo sempre a sua graça, fruto do seu sacrifício na cruz. Acolhamo-lo como cabeça do corpo místico dele, que é a igreja, permanecendo na perfeita comunhão desta sua única igreja. E não façamos, caros fiéis, agora sim, com relação ao exemplo negativo, ou à atitude negativa que não deve ser absolutamente imitada, não façamos como aqueles que, não querendo que ele reinasse, pediram a sua eliminação. Ora, nós padecemos desse grave problema hoje, caros fiéis, na cultura atual. Nós padecemos desse problema na nossa nação. Quantos há, e bem posicionados, em postos chaves, que dizem, não é para reinar, não. Não é para ele reinar. E nós dissemos, sim, é para que ele reine. E quando reina, todos ganham. Não nos aconteça de imitar o mundo nisso, nem nada mais que seja típico dele. Ao contrário, acolhamos nosso Senhor, guardadas as proporções, bem guardadas as proporções como Nossa Senhora. Peçamos a ela a graça de imitá-la, de acolher o nosso Senhor, evitando tudo aquilo que o ofende, tudo aquilo que nos afasta dele, tudo aquilo que não se harmoniza com ele, com a sua sabedoria, com a sua palavra. E por fim, quero lembrar uma coisa. Imitemos os santos, imitemos, por exemplo, especialmente Santa Teresa d'Ávila, que tendo meditado, nessa ocasião que nós vivemos hoje, a paixão de nosso Senhor no Domingo de Ramos, tomada por uma profunda compaixão, um profundíssimo amor, disse a nosso Senhor, Senhor, vinde a minha alma e encontrai nela um refúgio para que sejais consolado. Sim, Santa Teresa d'Ávila ofereceu o refúgio do seu coração para abrigar e consolar nosso Senhor. Que graça, caros fiéis, poder consolar nosso Senhor e consolar Nossa Senhora. Essa graça eu peço para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.